Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 10 de abril. Agora na Espanha, 10 horas e 59 minutos. No Brasil, 5h59 da manhã. A BTC segue dando vigência à nossa cunha triangular aqui no 4 horas. Ontem a gente quase desenhou um corpo real para fora, para baixo dessa cunha, mas rapidamente a BTC voltou a estressar o interior da cunha, chegou a bater aqui no nosso topo já prognosticado no último vídeo do fim de tarde de ontem. Eu reportei que a BTC tinha plena condição de bater 28.500 e batemos em 28.530. E aí acabamos estressando aqui a aresta superior, que segue desenhando uma LTB, uma linha de tendência de baixa, linkando esses topos descendentes. E aqui os fundos seguem ascendentes, desenhando uma LTA. A BTC rapidamente transpassou a linha d'água, que foi o patamar de virada da VWAP semanal, da virada da VWAP da semana que terminou com relação à semana que começou. A linha d'água é justamente o patamar de virada das VWAPs. A gente sentiu a linha d'água, mas rapidamente ela foi bater na aresta superior dessa cunha. Então segue o game. No intraday, a BTC continua desenhando um reloginho, agora um pouco acima do patamar de 28 mil dólares, a 28.321. Ontem, todos os sinais na sala de sinais e os sinais ofertados no Copy Trade fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Vocês vejam que está muito previsível a movimentação da BTC. Agora eu vou pular para o gráfico diário, em que cada candle desse aqui representa um dia. A gente, nesse momento, está estressando aqui a upper da nossa cunha, ameaçando aqui romper de forma ascendente. Para confirmar esse rompimento, seria preciso transpassar 29.184 com força, que é justamente o cume dessa figura triangular aqui no 4 horas. Aí, se passar 29.184, a BTC só vai parar em 32 mil dólares. No gráfico diário ancorado pela banda de VWAP mensal, a BTC aqui no mês de abril, a banda de VWAP do mês de abril segue desenhando uma reguinha. A gente, apesar de ter estressado a upper nesse pumpzinho, a gente não conseguiu esgarçar a upper. Então, por 12 candles, a gente continua desenhando uma reguinha. Quanto mais longeva for essa acumulação, mais violenta vai ser a movimentação de escape. Portanto, segue o game, a gente segue desenhando pelo 10º candle sucessivo uma régua que está aprisionando a BTC nesse patamar de 28 mil dólares. Ora a gente bate ali um pouquinho acima de 28, a gente chegou a fazer a máxima em 28.530 nessa madrugada. Ora a gente estressa aqui o patamar de 27.800, mas segue ainda aprisionada nessa reguinha. E quanto mais tempo a BTC ficar desenhando esse padrão, mais violenta vai ser a escapulida que ela vai dar, muito provavelmente ascendente. Daqui a pouco eu vou ofertar sinal na sala de sinais, no Copy Trade. Com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes, porque está muito previsível a movimentação. Na seara fática, o interesse institucional por BTC e criptoativos vem aumentando de forma expressiva. Os analistas estão dando conta que os investidores estão percebendo que há melhoria nos fundamentos, já que o número de desenvolvedores nos diversos ecossistemas e o próprio aumento do hash rate da BTC vai despertando o interesse institucional. Nesse momento em que eu vos falo, existe mais capital humano e tecnológico destinado ao desenvolvimento de projetos em blockchains do que, por exemplo, num iOS da vida, que é o sistema operacional da Apple, que tem um market cap muito maior que o market cap de todo mundo cripto. Se a gente olhar em perspectiva, o market cap da Apple, que controla o iOS, que é um ecossistema onde dados e riquezas circulam ali de forma centralizada e que em breve vai ser substituído por todos os ecossistemas da Web3, onde dados e riquezas vão circular de forma descentralizada. A Apple vale 2,61 trilhões de dólares, mas neste momento em que eu vos falo, todo mundo cripto só vale 1,20 trilhão de dólares. Ou seja, existem mais devs e capital humano nesse momento desenvolvendo projetos
para o Web3, que só vale 1,2 trilhão, do que, por exemplo, num iOS, onde dados e riquezas circulam de forma centralizada e que pertencem a uma instituição, no caso a Apple, que vale basicamente mais que o dobro do mundo cripto. O mercado rapidamente vai corrigir essa bizarra distorção, já que em muito pouco tempo dados e riquezas vão circular de forma absolutamente exponenciada e num montante muito maior do que o que já circula num iOS da vida. Essa distorção vai ser corrigida de forma até abrupta pelo mercado. Não vai surpreender muitos institucionais que estão aportando no mundo cripto, percebendo essa distorção. E os controles financeiros da FTX eram, na verdade, uma grande bagunça e uma mistura de aplicativos. O Sam Bankman-Fried e os seus comparsas, por assim dizer, administravam aqueles bilhões de dólares da FTX como se fosse uma turma de amigos de escola com planilhas de Excel e mensagens do Slack, todas interagindo numa grande balbúrdia sem qualquer organização institucional. Na verdade, a FTX era uma grande bizarrice, ostentava uma grande bizarrice em termos de controle contábil, por assim dizer. E mais da metade de todos os bitcoins em circulação estão inativos. Na verdade, mais de 20% de todas as BTCs estão perdidas para sempre, dada a inacessibilidade aos wallets, principalmente naquela fase de airdrop da BTC, que foram os primeiros meses depois que o Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é uma pessoa ou uma instituição, ofertou ao mundo, em outubro de 2008, o código-fonte da BTC. O primeiro bloco foi minerado em janeiro de 2009. No começo você podia ganhar 10, 20 BTCs resolvendo CAPTCHAs. Existiam faucets de BTC só por visitar determinados sites ou dar a opinião sobre o que você achava sobre esse sistema peer-to-peer recém-criado. E muitas dessas BTCs que foram parar nesses wallets de um primeiro momento de airdrop da BTC, por assim dizer, já que BTCs eram distribuídas só por resolver e solucionar CAPTCHAs e milhares de BTCs foram distribuídas dessa maneira, acabaram se perdendo, porque muitos desses usuários mudaram de computador, mudaram de dispositivos, de unidades. E, enfim, essas BTCs, que são mais de 20% de todas as BTCs, estão perdidas para sempre. Existe até a história de um vendedor no Reino Unido que tinha amealhado ali mais de 1.000 BTCs, na época que uma BTC valia menos de 50 cents de dólar, e acabou mudando de computador num divórcio. Até hoje ele está lá no lixão, onde o seu computador teria ido parar, tentando procurar o HD onde estariam essas milhares de BTCs, que na época valiam poucas libras esterlinas e hoje vale uma verdadeira fortuna. Mas enfim, o fato é que isso aqui, gente, comprova que seria preciso aportar muito pouco dinheiro no mundo cripto para que uma BTC alcançasse o patamar de $1 milhão. Muita gente fica fazendo conta, olhando aqui na CoinMarketCap e multiplicando o Circulation Supply da BTC com o valor necessário para ela alcançar $1 milhão. Vamos botar aqui o Circulation Supply da BTC nesse momento. Está em 19.342.000 BTCs. Muita gente acha que seria preciso um aporte de 8 trilhões de dólares para uma BTC alcançar $1 milhão, mas é muito menos do que isso, gente. Justamente porque muito mais da metade das BTCs não estão em circulação. Ora porque são holders de longo prazo que não vão se desfazer das suas bitcoins, ora porque boa parte das bitcoins ali, principalmente as distribuídas no airdrop,
nunca mais vão entrar em circulação. Então seria preciso muito menos do que 10 trilhões de dólares para que a BTC rompesse com força 100 mil dólares e se aproximasse de 1 milhão de dólares. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os documentos ultra secretos vazados dos serviços de inteligência e do próprio Pentágono acabaram circulando por um bom tempo no começo de 2023 por um grupo de usuários do Discord, um grupo dedicado a piadas e memes, ali por volta de janeiro de 2023, aparentemente despercebido do mundo exterior. Um membro anônimo de um grupo de pouco mais de meia dúzia de usuários começou a postar detalhes sobre a guerra da Ucrânia, comunicações interceptadas entre os Estados Unidos e seus aliados, como Israel e Coreia do Sul, e detalhes da penetração americana nos planos militares russos. O fato é que somente agora despertou-se o alarme e o FBI entrou na jogada para tentar entender como todos esses documentos ultra secretos foram parar no grupo de memes e piadas do Discord. E a China pode não precisar da tecnologia ocidental por muito mais tempo. A corrida tecnológica, não só por semicondutores, mas por softwares de última geração, a corrida maluca já coloca aqui algumas corporações chinesas no topo dessa mega corrida global. Vocês vejam que antes, onde só havia empresas ocidentais, agora já aparece algumas empresas chinesas. E a quantidade de empresas chinesas na fila para entrar nesse top 20 aqui é brutal. Portanto, analistas dão conta de que em muito pouco tempo a China ou vai rivalizar com o Ocidente, já que os maiores produtores de semicondutores do planeta são a Holanda e Taiwan. A Taiwan é flagrantemente controlada por forças ocidentais, apesar da China reivindicar a soberania sobre a ilha. E a Holanda, que está no topo da cadeia alimentar na produção de semicondutores. O fato é que a China vai encostando e tem uma série de corporações tentando dominar todo o ciclo de produção de semicondutores de até 5 nanômetros, que são esses de última geração e que também são insumos para a fabricação de artefatos militares de última geração. E a Marinha dos Estados Unidos agora, na madrugada de domingo para segunda-feira, desafiou Pequim no Mar do Sul da China e colocou o contra-torpedeiro USS Milius no Mar da China Meridional como uma espécie de resposta ao cerco que as forças do Exército de Libertação do Povo Chinês tá fazendo em relação à ilha de Taiwan. Vamos ver se isso aqui não escala para algo mais grave. A BTC segue acumulando na nossa réguinha. Já é o 12º candle aqui no diário em que a BTC fica aprisionada no patamar de 28 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin, Atom, Polkadot, Kusama, Algorand. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.